O Sporting jogou hoje em Alvalade frente à equipa do Alverca. Alverca, que foi adversário do Sporting para a Taça da Liga, num contexto bastante diferente. Ou seja, a Taça da Liga, rotação da equipa, a própria competição em si, o dia de semana também a ser disputado, coisa que o Sporting venceu por uma margem bastante alargada, 5-1, o que não seria o mesmo contexto para o campeonato. O Sporting traz a melhor equipa, não é? Aos olhos de Rui Borges, e o Alverca fez o mesmo, não é? A Alverca teve várias alterações no 11 inicial, à procura, e aquilo que fui vendo ao longo do jogo, à procura primeiro para não sofrer e tentar trazer um ponto de Alvalade. O Sporting, com Rui Borges, acaba por trazer o trio que eu estava à espera, mas sempre na equação se jogava Kenda ou Jenny Catamo. A aposta em Jenny Catamo fez sentido num certo momento de jogo, até porque são jogadores diferentes, e na frente Luís Soares. Outra coisa que eu gostei foi a continuidade do médio João Simões ao lado de Yulman, e o quarteto defensivo destaco Diomande, o jogador que ainda recupera o seu ritmo, e é através dos jogos e dos minutos que ele vai depois chegar ao pico daquilo que é a sua performance física, e um Sporting que começou o jogo bem. Na minha perspectiva, o Sporting começa bem o jogo, em que é uma equipa que consegue criar. O Sporting durante a primeira parte, e naquilo que eu me fui apercebendo, a crítica começa a acontecer quando o Sporting não marca, e isso está ao abrigo das equipas grandes em Portugal que querem conquistar o título. É que quando não marca, a interpretação do momento nem sempre é a mais correta. Pode ser correta para as pessoas, pode não ser correta para mim. E vou dar aqui um exemplo muito claro, que já tivemos equipas rivais à do Sporting, que jogos em sua casa acabam por fazer 30 remates, 15 cantos, e é uma equipa que, ao não marcar, acaba muitas vezes por sofrer em transições, até porque é uma equipa que se propõe dentro do meio campo do adversário e acaba por ter transições, e muitas vezes os jogos ficam 1-1, 0-0, ou até mesmo derrotas das equipas que fazem 30 remates, 15 cantos e por aí fora, e fica a ideia que se a equipa ficasse lá a noite inteira não ia marcar por falta de sorte. Não, meus amigos, isso chama-se incompetência. Está uma equipa grande em Portugal, com o orçamento que tem, com a qualidade dos jogadores que tem, chama-se incompetência ofensiva, quando a equipa tem esse volume e não marca. O Sporting na primeira parte trouxe um pouco essa imagem, né? Um pouco essa incompetência ofensiva, porque o Sporting só na primeira parte fez 17 remates e apenas 4 enquadrados com a baliza. Qual é o sinal que nos dá? É uma equipa que consegue criar, não está a conseguir finalizar. Só que o problema do Sporting não, a vantagem do Sporting é que ainda tinha a segunda parte para que isso acontecesse. O Alverca, uma equipa extremamente defensiva, o Alverca veio com linhas muito baixas, e atenção que os dois setores, o defensivo e o intermédio, jogavam muito próximos, ou seja, o Alverca não deixava que o Sporting conseguisse usar o espaço entre linhas, mesmo assim o Sporting conseguiu. Outra forma de defender, o Alverca juntava os três centrais mais os alas, e muitas vezes tanto o Lincoln como o número 11, bom jogador, no Ozi, acabava por fechar também o corredor, e muitas vezes do lado da bola a equipa do Alverca defendia com 6. Era extremamente difícil esse ponto por parte do Alverca em termos defensivos, porque sabia se pressionasse alto acabaria por abrir espaços. Ao baixar as linhas, oferece o Sporting a pensar o seu jogo para depois definir. O Alverca no contra-ataque na primeira parte, poucas situações. O Alverca no final dos 45 minutos tem um remate à baliza, e esse remate nem foi enquadrado com a baliza de Rui Silva. O Sporting na primeira fase de construção não estava a ter dificuldades, conseguia ligar facilmente no setor intermédio. O João Simões e o Yulman, reparei sempre num sentido diagonal, que faz sentido,
nunca no sentido paralelo. E depois a gestão dos corredores era o abrigo à esquerda do Maxi e à direita do Jenny Catamo, quando o Trincão e o Pote jogavam por dentro. Mesmo assim, o problema do Sporting foi sempre na definição do último terço. O Sporting estava sustentável para que na segunda parte, jogando da mesma forma ou com algumas alterações, o Sporting pudesse chegar ao golo naturalmente. Desde a primeira fase de construção à zona intermédia, gestão dos corredores laterais, jogo entre linhas de Pote e de Trincão, o Sporting sempre atraía por fora e muitas vezes já ao fim da primeira parte arrancava cruzamentos, uma hipótese. O Sporting também injetava passos verticais e tivemos lá 2, 3 situações que Luís Soares recebe a bola dentro da área, mas depois não consegue dar essa consistência. Portanto, o Sporting não estava mal na primeira parte, não creio que foi um jogo péssimo do Sporting, foi um jogo que o Sporting criou e não conseguiu marcar, até porque a baliza de Rui Silva parecia-me que estava tranquila em toda a primeira parte. É normal que Rui Borges, enquanto treinador, naquilo que é o balneário e o intervalo, olhando para aquilo que o Sporting estava a fazer, eu acreditava que era uma questão de tempo o Sporting poder marcar o golo. Acredito que na segunda parte o Sporting teve a mesma toada, só que a diferença foi pautada pela definição de execução. Ok que o Sporting marca o primeiro golo através de um canto que é anulado, fora de jogo a Luís Soares, o Sporting volta a marcar através de um canto com Ioannidis. Aqui Rui Borges vai ter que ter os meus elogios outra vez, que é a forma como ele mexe na equipa, já começa a ser um hábito, mas vem resultando, ou seja, tu pegas no Pote e colocas no meio campo, e pegas em Ioannidis e colocas na frente ao lado de Soares. E parece que o papel para Ioannidis é o mesmo do Pote, tirando o espaço entre linhas, porque ele do centro-esquerda junta-se a Ioannidis, junta-se a Soares, mas há aqui uma diferença, é que o Pote vem para meio campo sabendo que o Sporting vai propor ainda mais o jogo. E quem auxilia o Maxi, muitas vezes, é o mesmo Pote, que mesmo jogando no meio campo, tem a tendência de fazer o centro-esquerda, juntando Ioannidis na cunha com Luís Soares. É uma dinâmica muito interessante o Sporting, mas é uma dinâmica que corre muitos riscos. É porque o Sporting está à procura do golo. Porque reparem, se o Pote vem para o meio campo, Ioannidis pode jogar à esquerda com Luís Soares e depois na direita com o Trincão, mas no papel não se passa bem isso. Ou seja, se a bola estiver do lado esquerdo, é o Maxi que tem bola, mas é o Pote que no meio campo dá uma linha de passe e junta Ioannidis ao Luís Soares. Pois se a bola estiver no lado direito, o processo é normal. Ou seja, a bola estando no lado contrário ao posicionamento de Ioannidis, é normal que ele se junte diretamente a Luís Soares e o Sporting ganha mais presença na área. O Sporting marca o golo através de Ioannidis, minuto 68. Eu acho que nesse momento, para além de Rui Borges ter acertado nessa alteração, porque qualquer jogador que entra e que marque e que desbloqueie o jogo acaba por ser uma cartada muito boa de Rui Borges, mas depois a sequência dessas alterações foram fomentando aquilo que o Sporting estava à espera. O golo claramente que aumentou o balão de oxigênio para a equipa do Sporting, que faz com que o Alverca, em termos estratégicos, possa depois tentar algo mais, dando espaço também à equipa do Sporting. As alterações foram surtindo, porque em termos de qualidade, o Giovanni Kenda na direita traz a qualidade que o Sporting precisa, muito diferente do Jenny Catamo, mas traz essa qualidade, muita recepção e vir para dentro, o que faz com que o Alverca, com aquela linha de 5 mais 1, que é o extremo que desce, acaba por facilitar essas movimentações. A cereja no topo do bolo é o Pedro Gonçalves, que este ano tem muitos mais elogios do que qualquer crítica. É um jogador, o Pedro Gonçalves, eu creio que tem 7 golos em 14 jogos.
e leva já 5 assistências. Portanto, em 14 jogos, 7 golos e 5 assistências para o Pote. É realmente extraordinário. O Pote que está numa forma incrível, e o golo que ele marcou, para mim, aquilo é uma obra de arte, é um golaço, porque não é só a potência do remate, mas é também aquilo que ele faz em termos de diagonal para dentro, à procura do melhor pé para rematar a baliza. O jogador do Alverca não conseguiu impedir o remate e foi uma bomba à baliza de André Gomes, e o Pote faz um excelente golo. Para culminar, esta segunda parte vem no seguimento daquilo que foi a primeira parte, as questões de finalização, mas eu creio que se o Sporting tivesse melhor nesse campo no último terço, acreditava que a vitória do Sporting pudesse ser mais gorda em termos de resultados, de resultado final. Outra situação que eu queria também falar aqui é muita gestão, não só de Ioannidis, que tem nota positiva, porque para além do golo, Ioannidis consegue nos dar qualidade naquilo que são as suas prestações individuais, mas queria destacar também aqui o Alisson. Eu acho que o Alisson é um jogador que mexe sempre com o jogo, é um jogador que entra para a esquerda com o propósito de desequilibrar no último terço. Eu acho que o Alisson está a cometer, não sei se é um erro, mas está a cometer uma consistência que pode perder a médio e longo prazo, que é quando o Alisson recebe a bola, 90% das situações ele puxa para dentro. O facto é que há jogadores que tu sabes que ele puxa para dentro e mesmo assim não lhe consegues tirar a bola. Acho que o Alisson deveria procurar uma consistência maior em liberdade de movimentos. Eu acho que Rui Borges poderia instruir o miúdo, porque o salto que ele teve do Leiria para o Sporting é um salto enorme, que o miúdo tem muita qualidade e condições para jogar naquela posição e ser uma mais-valia a entrar dentro do campo. Acha que abusa e muito dessa movimentação para dentro, o que pode perder, como eu disse, a médio e longo prazo. Acredito que o Alisson deveria ter mais minutos do que aqueles que são 10, 12, 7, 8, mas também entendo o Rui Borges, porque a gestão passou de Pote para o meio campo e o Ioannidis na frente, e depois sim tirar Luís Soares para que o Ioannidis jogue no meio e abrir na esquerda com Alisson. Acredito que o trabalho de Rui Borges está a ser bom, mas na minha opinião deveria ter mais minutos por parte do Sporting. Em relação ao Alverca, apontamento para 2 jogadores, 3, talvez 3, um com uma margem de erro maior, que é o Bastien, o central francês de 19 anos, está ao serviço do Alverca, emprestado pelo Wolverhampton, o miúdo que já passou pelas seleções jovens, a última presença foi no sub-18 da seleção francesa, com alguma margem de erro para este central, que eu gostei muito. Gostei muito do Neozi, que apesar de ter aqui um 5.9, gostei muito deste jogador, tecnicamente muito diferenciado, na procura do espaço também, e gostei deste Maresi, que tem uma alcunha praticamente italiana, não é? Mas é um sérvio com 22 anos, o ponta de lança da equipe do Alverca, também com bons apontamentos. Já o caso do Custódio vai ter muita dificuldade com esta equipa, porque o Custódio está no Alverca como um kamikaze. A Alverca faz bons jogos, tem bons resultados, no jogo a seguir acaba por cair, tem um mau resultado. Tentar perceber que o Alverca tem bons jogadores e tentar perceber se o Custódio está preparado para pegar nestes bons jogadores e torná-los numa boa equipa. Será sempre um exercício para Custódio. O Sporting vai passar por isto, o Porto vai passar por isto, o Benfica vai passar por isto. Isto é um campeonato, é uma maratona, há jogos que têm que ser desbloqueados, há jogos com mais dificuldades que a equipa grande tem que superar essas adversidades e tem que chegar ao golo. O Sporting cumpriu com isso. Acredito que o Sporting está naquilo que eu estava à espera, está no momento e no caminho que eu estava à espera com o Rui Borges, e claramente que se apresenta como uma equipa fortíssima e este ano, na minha ótica, com mais soluções a saltar do banco para tornar este Sporting mais forte.
2-0, resultado em Alvalade. Boa vitória para o Sporting, soma assim 3 pontos, cola-se ao Futebol Clube do Porto, que tem menos um jogo, Porto, que vai jogar no domingo frente à equipa do Braga. Já, e falando do Benfica, jogará amanhã frente à equipa do Vitória. Portanto, bom resultado para o Sporting, uma segunda parte melhor do que a primeira em termos de finalização, tirando a finalização, a forma como joga, como constrói, como cria, acho que o Sporting está no bom caminho.